O senador Jorge Cajuru publicizou ontem áudio de conversa que teve com o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a ampliação do foco investigativo da CPI da pandemia e onde também articulam e conversam abertamente sobre estratégias de constrangimento de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse áudio que Jorge Cajuru trouxe a público ontem, que trato no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 12 de abril de 2021. E eu começo com aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, inscreva-se agora aqui no canal. Inscreva-se agora aqui no canal, passe aqui, inscreva-se, porque você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, todo dia. Diariamente eu estou aqui no YouTube trazendo os vídeos com os assuntos que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá. Cultura, democracia, história, política, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui no canal, porque eu ganho a tua nobre companhia e você ganha os vídeos que diariamente eu compartilho por aqui. Aproveite, clique aí no sininho, ative as notificações para que o YouTube lhe avise assim eu posto vídeo, assim que eu posto, o YouTube já te avisa, você já assiste. Então a gente forma esse círculo virtuoso em que eu posto, o YouTube te avisa e você assiste. Beleza? Conto com a sua audiência como sempre. Muitíssimo obrigado a todos vocês que me acompanham aqui no canal. Alegria, uma honra ter vocês por aqui. Vamos lá. O senador aqui pelo estado de Goiás, meu estado, Jorge Cajuru, fez ontem o grande fato político do dia, né? Ele trouxe a público uma conversa por telefone, onde ele, de maneira bastante servil, quase que implorando elogios do presidente da República, tentando pegar falas em que o presidente o elogiasse. Ele trouxe a público essa conversa que revela alguns pontos preocupantes sobre a ação do executivo e do próprio senador sobre as instituições, sobre o que pensam do Estado brasileiro e tudo mais. Deixe-me tentar contextualizar para quem não é aqui de Goiás o que foi a campanha de Jorge Cajuru, o que é a relação de Jorge Cajuru com o bolsonarismo. Jorge Cajuru, ele figura midiática, o Brasil inteiro o conhece como jornalista esportivo e tudo, mas aqui em Goiás em particular, a partir do momento que ele teve a sua rádio, a Rádio Calo Brasil, ele teve uma influência política muito grande. Era uma rádio que trabalhava com denúncias, era uma rádio que praticava um jornalismo investigativo e muito combativo ao governo de então, que era o do governador Marconi Perillo. Até hoje são adversários políticos e tudo mais, não se bicam, Jorge Cajuru e Marconi Perillo. Então aqui em Goiás ele ele tem essa relação com a política que para o Brasil inteiro é mais vinculado ao esporte e tudo mais. Foi candidato a vereador de Goiânia, conseguiu ter foi o vereador mais votado aqui de Goiânia, e na sequência, em terminar o mandato, já se candidato ao Senado, em que teve uma votação considerável e tudo mais. Historicamente, ele está mais vinculado à esquerda, Jair Bolsonaro, perdão, Jorge Cajuru. Ele já foi filiado ao PSOL, sempre próximo do grupo de Elias Vaz, que já foi, hoje é deputado federal pelo PSB, mas já foi do PSOL, já foi do PSTU, já foi do PV, já foi da rede, então sempre vinculado a siglas de esquerda, né? O Elias Vaz tem esse vínculo próximo com o Jorge Cajuru, só que no contexto da eleição de 2018, o Jorge Cajuru se alinha ao bolsonarismo, muito forte aqui no estado de Goiás. Jair Bolsonaro no segundo turno teve 70% dos votos no estado, em Goiânia 75% dos votos de segundo turno, Jair Bolsonaro pegou. Então Jorge Cajuru se alinha, percebe o ethos goiano e se alinha ao bolsonarismo, que não é exatamente coincidente com seu histórico enquanto jornalista e enquanto agente político. Sempre teve mais vinculado a uma perspectiva de esquerda. Ele surfa no bolsonarismo, consegue uma votação expressiva, é questionado em alguns momentos por críticas que faz em relação à incapacidade de Jair Bolsonaro, mas ele grava vídeo colocando o adesivo Cajuru Bolsonaro e tal, não sei o quê, é eleito, enfim. Agora, com esse contexto de que a petição dele, Jorge Cajuru, e de Alessandro Vieira, do senador Alessandro Vieira, ambos do Cidadania,
eles vão lá, começam a apanhar muito do bolsonarismo, porque é a partir do pedido deles que o Barroso decide dar sequência ao que já deveria ter sido feito por Rodrigo Pacheco, que é a instalação da CPI da pandemia. O Cajuru começa a apanhar muito, Cajuru traidor, não sei o que, não sei o que. Isso eu tenho a impressão que bate um desespero no senador, porque ele perde base de apoio, muita gente que votou nele. E ele, como alguém oriundo da mídia, sabe que esses movimentos eles são importantes para a imagem pública da pessoa. Cajuru, então eu tenho a impressão que combina. Ele avisa o presidente que vai gravar, diz que 20 minutos antes de divulgar a conversa, avisa o presidente da República. Eu tenho a impressão que isso foi combinado. Se não foi, trata-se de uma evidente quebra de confiança e Jair Bolsonaro teria motivos legais, teria fundamento legal para, inclusive, processar o senador. Creio eu que, pelo tom da conversa, pela reverberação agora e tudo mais, Jair Bolsonaro não vai acionar Cajuru judicialmente pelo que ali foi dito e publicizado. Agora, a gente tem que tentar olhar quais são os movimentos, né? Cajuru realmente é muito incisivo em tentar tirar uma expressão, uma fala de Bolsonaro que o diferencie do restante do Senado. Por isso, a tentativa de falar que vai ampliar a investigação da CPI para tentar olhar desvios e avaliar comportamentos, investigar comportamentos também de governadores e prefeitos. Veja você que um dos pré-requisitos de uma CPI é ter um objeto claro e definido. Investigar a ação dos quase 6 mil municípios, dos 27 estados, além do Executivo Federal, tira muito do foco, do objeto, que no texto original do senador Randolfo Rodrigues não trata disso, trata-se especificamente do governo federal e, em particular, da situação de Manaus. Veja você que um objeto bastante delimitado que tenta-se uma ampliação justamente para diluir e esvaziar responsabilidades. Uma CPI sempre tem, evidentemente, por ser uma comissão parlamentar de inquérito, ela tem um caráter político. Ela visa dar tribuna para a oposição, tanto que somente um terço dos parlamentares do Senado ou da Câmara, a estatura de um terço, é suficiente para a implantação de uma CPI. Ou seja, na lógica democrática, é um mecanismo da oposição, da minoria, ter tribuna, ter palanque para fazer questionamentos ao executivo. É do jogo, é assim. Todo governo enfrentou CPI e sabe que é um momento de desgaste. O problema é que Jair Bolsonaro está muito mais fragilizado nesse momento do seu mandato do que estiveram outros presidentes nesse mesmo período. Então, daí vem o desespero, e principalmente porque sabe o que fez, sabe o que falou, sabe o que o Ministério da Saúde, que o Exército, todas as instituições fizeram em relação à pandemia, em relação a drogas inúteis no combate à doença e tudo mais. Então, esse caldo, essa soma, faz com que o comportamento de Jair Bolsonaro seja mais preocupado em relação à CPI, que, fato, sempre gera desgaste ao Executivo. Pode ser nos estados, pode ser nas câmaras de vereadores, nas 6, na país afora. Eu tenho a impressão que essa tentativa de ampliação que o Cajuru e o senador Vieira, Alessandro Vieira, tentam, não vai adiante porque extrapola o pedido original, a solicitação original de investigação de Randolfo Rodrigues, mas os dá discurso, sustenta a narrativa deles de um meio alinhamento ao bolsonarismo. O Jorge Cajuru sentiu o baque nas redes sociais, por isso fez esse movimento de gravar o presidente, de, creio eu, avisá-lo antes da publicização dessa conversa, não só há 20 minutos antes de publicar, mas tenho a impressão que já antes da conversa avisou o presidente que gravaria a conversa e que tornaria pública. E em relação se era uma estratégia, né, eu tenho a impressão que serve para a narrativa. Agora, para mudar o que o Supremo determinou, tenho a impressão que não, até porque essa história de pedir impeachment de ministro do Supremo só crispa ainda mais a relação entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Então eu vejo que a tentativa de colar a narrativa de que os ministros, o Supremo, o Barroso deveria também tocar adiante o impeachment
de ministro supremo. Primeiro, é um erro em si, né? Porque depende do Rodrigo Pacheco abrir o processo de impeachment contra o ministro supremo e também contra o procurador-geral da República, por si só, uma decisão monocrática, tal qual o presidente da Câmara detém esse poder em relação ao impeachment de Jair Bolsonaro, do presidente da República. Então não depende do Barroso, não depende de Fux, de ninguém do Supremo, depende do Pacheco, um aliado de Jair Bolsonaro. Se ele quiser tocar adiante e abrir o processo de impeachment, está nas mãos dele. Então eu tenho a impressão que essa gravação de ontem foi uma estratégia de limpar a barra de Jorge Cajuru para com a base bolsonarista. Eu acho que ele atingiu o seu intento, eu acho que ele conquistou o seu objetivo. Sempre lembrando que o bolsonarismo exige aliança total, uma postura servil completa em relação às suas pautas. O mínimo de discordância já é tudo ou nada. É a lógica do bolsonarismo, você vira um traidor, o Cajuru sentiu isso na pele. Então agora ele volta a ser para o lado da benquisto do bolsonarismo, mas sem garantia de que vai adiante. Basta uma discordância mínima para que tudo isso se perca rapidamente, como a gente já observou, que é a estratégia do bolsonarismo, como é a tática do bolsonarismo. Agora, em relação ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que só acirrou ainda mais e deixou os ministros mais preocupados e mais unidos contra arroubos autoritários de Jair Bolsonaro, com essa história de impeachment de ministro supremo. Tenho a impressão que nessa perspectiva a ação não foi bem sucedida. Foi para o Jorge Cajuru, para o Bolsonaro, eu não tenho a convicção de que foi uma boa notícia essa conversa ser divulgada. Mas eu quero saber a sua opinião. Por favor, deixe aí nos comentários o que você acha dessa história, o que você acha desse áudio e tudo mais. Quero saber a sua opinião, respondo todo mundo. Hoje à noite eu vou sentar e botar em dia do vídeo de sexta-feira, porque quem entra às lives no final de semana, eu fico muito dedicado a isso, não consigo responder, mas eu coloco sempre na segunda-feira, coloco em dia, responder os comentários de sexta, do final de semana das lives que tivemos, da sexta-feira foi super rica, a Tira as Crianças da Sala, eu e André Rodrigues recebemos o Márcio Júnior e o Alex Antônio, uma conversa riquíssima sobre cultura, sobre política, sobre questões internas do Partido dos Trabalhadores que levam ao desgaste de Dilma, à recolocação de Lula no jogo e tudo mais. Sabadão, Morga, Costa e Pulse, também foi super massa, super rico em conteúdo, conto com a sua audiência. Se não assistiu, assista aí, é bom que dá pra você ver dobrado na velocidade agora, você ganha até esse tempo, se tiver a manha. Eu só vejo os treinos dobrados, ouço os podcasts tudo dobrado, porque a gente ganha tempo, né? Tá aí no canal, eu quero seu comentário e eu quero o seu like, por favor. Se chegou até aqui é porque você gostou. Deixe seu like agora, é importantíssimo para mim que você interaja com o vídeo. Maravilha? Quero saber sua opinião, quero o seu like e quero que você tenha uma excelente semana, meu filho. Ótima segundona e é nóis!